Revista Cangaço Rock Informativo. Edição especial. Bandas cearenses. Notas sobre cultura e música. Trajetos e percursos na Fortaleza dos anos de 1980 a 2000. Por Amaldson Ximenes. O objetivo maior do texto é resgatar a minha trajetória na cena cultural musical em Fortaleza e no estado do Ceará. A música sempre esteve presente na minha vida, desde que residia em Ipu. Lá tive contato com discos do meu genitor, Assis Mendonça, entre eles, os incríveis Bezerra da Silva, Helena de Lima, Teixeira de Manaus, Miltinho, De Popes Vieira e seu conjunto eram alguns artistas que escutava na radiola da minha casa. A grande maioria das obras em vinil adquiridas na loja do Tintim. Nos idos de 1981, migramos para Fortaleza. Aqui já com 10 anos, assisti aos programas televisivos como Geração 80, Globo de Ouro, Super Special, que veiculavam bandas e artistas ligados ao movimento Rock Brasil, Titãs, Barão Vermelho, Camisa de Vênus, Plebe Rude, entre outros. Mas o que teve uma influência marcante na minha formação musical e cultural foram as bandas de heavy metal. Estava um dia assistindo ao programa Super Especial, veiculado pela TV Bandeirantes, quando vi pela primeira vez o videoclipe da música Rainbow in the Dark, de Ronnie James Dio. As guitarras distorcidas, os solos do Vivian Campbell e voz afinada do mestre Dio me chamaram bastante atenção. Outro grupo marcante foi o Motoliads. A música era Ace of Spades. A voz rouca de Lem Kilmister e seu baixo agudo e distorcido me fez despertar e aguçar a curiosidade sobre aquele estilo musical. A mudança de cidade também marcou a transferência de escolas, do Patronato Souza Carvalho para Centro Educacional Júlia Jorge. Fazia a 3ª série do primário quando ocorreu essa troca de colégio. Ali, além de conhecer muitos amigos e colegas que se identificavam com o estilo musical acima descrito, também conheci o BMX Bicycle Motocross. As bikes voadoras impulsionadas pelo filme do Extraterrestre, 1982, e depois pelo Trapalhão e o Mágico do Oroz, 1984, dos Trapalhões, ocupavam espaços generosos nos meios de comunicação, nas escolas, nos bairros e nas ruas da Parquelândia, onde residi de 1981 a 1983. Em praticamente todos os quarteirões existiam crianças pedalando e saltando nas bicicletinhas que imitavam o motocross. As feirinhas em Fortaleza. Aos 14 anos, eu já pedalava pelas ruas e avenidas de Fortaleza. Circulava pelas chamadas feirinhas, que era a ocupação das praças públicas da cidade, por meio comerciantes e artesãos, que comercializavam bebidas, comidas típicas, artesanatos, etc. Ali, também era o ponto de encontro de diversos grupos sociais, entre elas as chamadas gangues urbanas, de adolescentes que ocupavam os bairros do entorno de cada uma dessas praças. Eram comuns os conflitos entre estes grupamentos juvenis. Se o grupo de determinado bairro chegasse em determinada uma praça para fazer enxame, ocupar, passear, paquerar, eram expulsos. Lembro de uma vez que levamos uma carreira da pracinha do jornal O Povo, no bairro da Piedade. Foi um susto grande. Uma volante correndo atrás da gente com pedras, paus e cabos de aço só porque a gente não havia sido convidado nem era conhecido de ninguém das áreas. Às sextas-feiras, a pracinha da 13 de maio, situada no bairro de Fátima, era o local de encontro dos headbangers. Em um dos canteiros do Logradouro, o grupo social puxava energia elétrica da barraca do Mantovani para ligar um aparelho de som. Ali tocava e se trocávamos fitas cassetes, vinis e fanzines, bem como tomávamos caipirinha, cachaça, vodka e cerveja. O local era o ponto de encontro e de partida para outros locais da cidade, como a Volta da Jurema, festivais e shows musicais. A Volta da Jurema e as Juventudes. Outro ponto de encontro importante da época era o chamado Bowl, pista de skate inaugurada em 1979, situado na Avenida Beira-Mar. Ali, além da Juventude Dourada, também reunia punks, skatistas, patinadores, headbangers e buchers. Um desses personagens era o skatista Alexandre Gato, que interagia com todos esses grupos. Gato também era vocalista da Repressão X, de logo depois, da Paranoia. Nos idos de 1986, recebemos o convite para assistir a um show da Repressão X no Anfiteatro da Volta. O local ficava vizinho ao estúdio da FM do Povo, outro ponto de encontro naquele período.
Além da Repressão X, se apresentaria a banda Morocratas, que pouco tempo depois lançaria o LP Paranormal. Gravado no estúdio Pro Áudio em Fortaleza, o disco traz Mano Chay na voz principal, Luiz Antônio Alencar, Peninha no contrabaixo e vocais, Aldemir Rocha, Mimi, na guitarra e Jorge Rabay na bateria. A engenharia de som e mixagem foram de Marcílio Mendonça e as fotos da capa e contracapa foram de Paulo Sena e Ricardo D'Amito, com arte final de Newton Jair. O show da Repressão X foi o segundo da noite. Além do som pesado, distorcido e às vezes dissonante, e desafinado em algumas músicas, me chamou a atenção a presença dos punks, um pessoal vestido com jaquetas de couro, calças rasgadas, pets, camisetas com desenhos e logotipos de bandas como Discharge, Olho Seco e Ratos de Porão. Recordo muito dos refrões da música Criminosos da Ecologia. Criminosos, criminosos é isso que eles são. E outra música cujo título me foge à memória, Gato xingava o presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, por conta das guerras e das bombas nucleares. Depois daquele dia, presenciei outros shows da Repressão X também nas quadras da Volta da Jurema e no Casinha Clube. As nossas redes sociais, cartas e fanzines. No ano de 1983, eu mudaria de residência, mas para a mesma rua, a Rua Azevedo Bolão. Saia do número 1995 para o 733, Altos. Os roles de bike continuavam fortes pela cidade. Praça José de Alencar, Praça do Ferreira, Praça da Igreja Redonda, Praça do Parque Araxá, Praça da 13 de Maio, Volta da Jurema, Praça do Monte Castelo. Em 1985 conheci outro grupo, no Colégio Júlia Jorge, que gostava de heavy metal. Em 1986 e 1987, fui convidado pelo José Ruiglan para escrever para o Release Metal, do qual ele era o organizador e editor. Foi também um período que comecei a me corresponder com fãs de heavy metal, hardcore, punk rock, etc. Um dos primeiros foi o Felipe CDC, do Distrito Federal. Também passei a colaborar com Metal Blend, fanzine organizado e editado por Antônio Roldão, e pelo CDC lembro de uma resenha de um show na Casinha Clube, que tinha Repressão X, Leprous, Procreation e Revenger. Era comum trocarmos fanzines, fitas cassetes contendo demo-tapes, demo-ensaio das bandas de nossas cidades e do nosso estado. A qualidade das gravações não era das melhores, as capinhas replicadas em copiadoras e desenhadas à mão com caneta de nanquim, as letras datilografadas e coladas à mão. Mas não ligávamos para a estética, importava a troca e o fortalecimento das redes de apoio da época. Os festivais de metal em Fortaleza. O primeiro festival que participei foi o Necropover Festival, nos idos de 1987. Organizado por Joaciro Gous Monteiro, que também editava o fanzine True Metal juntamente com Nertan Cruz Almeida e Lucas Júnior. O evento aconteceu no extinto Clube do América, sediado na Avenida Dom Manuel. O evento entrou pela madrugada. Me recordo que fizemos uma vaquinha para arrecadar o dinheiro para o táxi, pois não existia mais ônibus àquela hora da madrugada. Outros festivais ocorridos naquele período foram o Metal Massacre, no Clube Santa Cruz, o Metal Devastation, no Clube do América, entre outros. Era um período que os eventos não eram perenes, não existiam políticas públicas, nem o apoio do poder público ou da iniciativa privada. Eram organizados pelos editores de fanzines, proprietários de lojas de discos e pelos integrantes das bandas. A chegada da Obscure. Abril de 1989. Os primeiros encontros se deram na Praça José de Alencar, depois no Colégio Júlia Jorge. Não demorou muito para começarem os ensaios na minha antiga. Ali residimos por 28 anos. Após muitos desencontros de formação com o projeto WOD, Warriors of Darkness, restaram eu e o Jolson Ximenes. Na época, o Jolson era o baixista e o autor do texto fazia os vocais. O Jolson foi estudar contrabaixo com o professor Weber dos Anjos, no Conservatório Henrique Jorge, no centro de Fortaleza, no entorno do Parque das Crianças, e me levou junto. Ali comecei a aprender os primeiros acordes e riffs de guitarra. Preenchida a lacuna da guitarra, se juntou a nós o Jorge Matricide Albuquerque, que estudava bateria com o professor Gil também no mesmo local, e Nertan Cruz Almeida, recém-chegado de Minas Gerais, para assumir os vocais. Nertan era o mais experiente do grupo. Teve passagens por projetos e bandas como Cu de Burro e Evoquer. Depois de muito ensaio,
veio o primeiro show, no dia 29 de setembro de 1989, no Clube Santa Cruz, juntamente com o Hemisfereu Beowulf, Leprose e Avalon P, que lançava o Split LP com Megahertz, pelo selo Cogumelo Discos MG. Apesar da escassez de espaços para apresentações na época, outros shows ocorreram: auditório do CSU do José Walter, ginásio da Escola Técnica Federal, Instituto Federal Ceará, Associação de Surdos e Mudos. O ano de 1990 foi de registros para a banda. Veio a primeiro demo ensaio, Sound Pollution, gravado no nosso lugar de ensaio. O material foi enviado na época para vários fanzines e correspondentes da banda que já eram consideráveis. Em setembro de 1990 foi a vez da primeira demo tap, o Teruzende Grave, gravado no Pro Audio Studio em 16 canais. O país convivia com uma inflação de 80% ao mês. O estúdio custava $20,00 a hora. A capa e a arte ficaram por conta de Nertan, que trabalhava com desenhos e artes em Nanquim. Em 1991, vieram as primeiras baixas. Com as saídas de Nertan e Jorge, Daniel Boiadjian assumia a segunda guitarra e os vocais, e o Marcos Mano, ex-Repressão X, Estado Indigente e HLV3+, na bateria. Além dos shows, London London, Loco Maluco, Mob Dick, Teatro Bar Chico Anísio, Barraca Tailândia, veio a gravação da segunda demo tap, Opressions e Obscurity, 1992, no mesmo estúdio. As artes e capa ficaram por conta de um coletivo que trabalhava com quadrinhos e se reunia frequentemente na Casa do Heraldo, na Rua Azevedo Bolão. A casa era uma espécie de ponto de encontro de fãs de quadrinhos e de heavy metal. Associação Cultural Cearense do Rock, ACR, uma experiência coletiva no underground. O surgimento da ACR se deu pela proximidade minha com o Felipe CDC de Brasília. Éramos correspondentes desde 1987, já havíamos trabalhado juntos em projetos de fanzines e de CDs coletivos. Este sempre me relatava da experiência associativa que vivenciavam nos idos de 1996. Havia conseguido um espaço em pleno plano piloto, vizinho ao terminal de ônibus. O espaço, além de promover shows musicais, também era realizado palestras, exposições, lançamentos e oficinas culturais. Tinha uma parceria com o governo do Distrito Federal, que na época tinha como mandatário o professor e ex-reitor da Universidade de Brasília, Cristóvão Buarque. Em Fortaleza, nos idos de 1996, existia uma cena forte no Parque Araxá. Muitas bandas surgindo, bem como espaços como Padang Padang, Juquerman e Casarão Cultural, que também era sede de inúmeras entidades, sindicatos e movimentos sociais. Nessa época eu cursava Ciências Sociais na Universidade Estadual do Ceará, USE, e com um projeto de pesquisa sobre a música underground em Fortaleza, finalizado 2 anos depois. A constituição da ACR se deu em 1997. Foi realizado um show no Padang Padang com Obscure, Agony e Medicine Death PB, onde foi apresentada a estrutura e as pessoas que comporiam a diretoria e o conselho fiscal da entidade. Em 25 de agosto de 1998, foi feito o registro no Cartório de Títulos e Documentos, Pergentino Maia. Posteriormente vieram eventos no Casarão Cultural, como a Mostra de Cultura Libertária, em parceria com o coletivo Anarco-Punk Ruptura. Foram 2 dias de evento que contou com palestras, exposição de fanzines e apresentação de bandas. Depois ocorreu a Mostra de Bandas de Rock do Ceará. O evento integrou a programação experimental de inauguração do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. As apresentações foram registradas em áudio e vídeo, bem como foi produzido um documentário sobre a mostra musical. Além da organização coletiva dos eventos cultural-musicais, a ACR incorporou a luta política pela transparência, a transformação dos atos lesivos aos agentes culturais praticados pela Ordem dos Músicos do Brasil, OMB, censura, multas, extorsão, abuso de autoridade eram denunciados pela ACR nas ruas, na Câmara Municipal de Fortaleza, na imprensa e nos tribunais. A mobilização coincidia com a chegada e a popularização da internet no Brasil. Grupos, associações, sindicatos e músicos brasileiros formavam redes de apoio, compartilhavam informações, petições e sentenças, estratégias e lutas no intuito de desmascarar e denunciar os abusos e irregularidades praticados pela instituição.
OMB, que mais vigiava e punia os músicos do que os protegia enquanto classe. A ACR também atuou no campo da educação digital e musical, quando manteve o programa ABC Digital em sua sede, situada na Rua do Fogo, no bairro do Monte Castelo. A entidade manteve por mais de um ano um telecentro comunitário equipado com computadores conectados à internet que eram utilizados por crianças, adolescentes e jovens residentes no bairro e no entorno, Pirambu, Elere, Carlito Pamplona. Na calçada da sede eram realizados eventos e apresentações musicais. Foram muitos os grupos que passaram pelo calçadão da ACR, como era conhecido o espaço. Facada, Obscure, Griefver, Mercado Negro, Jumenta Parida, Clamus, Alegoria da Caverna, Piron Eron, No Fake, Trunda, SOH, Somberlain, Diagone, 3DC entre outros. Forcaus, atrás do trio elétrico Só Vai Quem Quer. Nos idos de 1999, já havíamos realizado alguns eventos no Casarão Cultural, que era a sede da ACR no período, bem como em outros locais da cidade como Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Tínhamos também um programa de rádio semanal, ACR 96,7, voltado para a divulgação das bandas e da cena musical em uma FM comunitária, que apesar do alcance limitado era sempre muito prestigiado. O programa teve vários apresentadores, Luiz Alberto Zou, Joaquim Cardoso, Beto Menezes, entre outros. Além do programa da ACR, existiam outros programas como Fanzine Rock, apresentado pelo radialista Ziraldo Felício e Bruno Gabay, guitarrista e vocalista do SOH e baterista do Insanity, além de outros programas voltados para o estilo na rádio universitária FM. Tais veículos funcionavam como as nossas principais redes sociais. Era por lá que divulgávamos as bandas, os shows e os lançamentos locais. No mês de julho, geralmente o período das férias escolares, eram realizados 2 grandes eventos, Fortal e Aleluia. O primeiro era realizado na Avenida Beira-Mar durante um período de 5 dias, tendo como atração bandas e artistas da cena musical da Baiana. Em uma das reuniões semanais, geralmente realizadas na segunda-feira, a necessidade de termos um evento no mesmo período que servisse como opção, como alternativa aos que eram realizados em Fortaleza. Tínhamos o local, as bandas e a vontade de realizar. Com o prego batido e a ponta virada faltava um nome. Alguns nomes foram propostos durante a reunião da ACR, entre eles, Antifortal, Retiro Underground, Resistência Underground e Forcaus. Foi realizada uma enquete no programa Fanzine Rock. O apresentador Ziraldo expôs os nomes e foi iniciada uma votação por parte dos ouvintes. O programa tinha bastante audiência, atingindo praticamente todos os bairros de Fortaleza e parte da região metropolitana. O nome vencedor, Forcaus. A primeira edição ocorreu em julho de 1999 no Casarão Cultural. Foram 27 bandas locais, divididas em 3 dias. A edição contou com a cobertura da revista Planet Metal, SP, com um público de 1.300 pessoas. Inaugurávamos o palco do Casarão. O pano de fundo e a logo foram obras de 2 artistas locais, Jean Tatu e Mário Vigia, baixista da Diagnose. O tecido foi doado pelo bluesman Felipe Casals, que na época tocava na Hell Corpse. A realização baseou-se no cooperativismo e no apoio mútuo. O festival persiste. Foram cerca de 23 edições realizadas em diversos locais de Fortaleza, Metrópole Shows, Centro Dragão de Arte e Cultura, Vila das Artes, Teatro José de Alencar, Hey Ho Rock Bar, Centro de Treinamento de BMX do PC, Rua José Avelino, Havana, Centro Cultural Patativa do Assaré. Diversos nomes locais e de outras regiões do país participaram das edições: Crisium, Rebailium, Cálice, Devotos, Dance of Days, Tumulto, Funeratus, Taurus, Soturnus, Decomposed God, Subterra, Stress, Vulcano, entre outros. Dos nomes locais: Obscure, Jumenta Parida, Clamus, Betrayal, Alegoria da Caverna, Diagnose, Facada, Renegados, entre outros. As 2 últimas no formato online devido à pandemia de Covid-19. O evento tornou-se tradicional no calendário local, regional e nacional. Este projeto é aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Ceará. Lei nº 18.012 de 1º de abril de 2022. Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Capítulo 9. Artigo 42. A pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas.